Boa noite aos nossos irmãos encarnados e desencarnados que se encontram aqui nesse momento. Boa noite aos nossos irmãos que estão nos assistindo pela internet, que se sintam à vontade para colocar suas águas para frutificar. E aqueles que estão chegando pela primeira vez, que sejam todos bem-vindos, sempre na certeza que antes de nós sair do nosso lar para chegar até aqui, nós já estamos sendo assistidos por Deus, pelos nossos anjos da guarda e os amigos de luz. Que ninguém chegou aqui nessa noite por acaso. Tudo foi programado para a gente estar junto. Então que possamos aproveitar. Gratidão. Sentir gratidão nos aproxima do Criador. É importante agradecer. A gratidão abre as portas da prosperidade e amor. Lembrando que a prosperidade não está limitada só ao dinheiro. Agradeça o dia, a noite. Agradeça antes de se alimentar. Agradeça sempre. Sintonize-se com essa energia de gratidão e a sua vida começará a mudar. Mas é necessário você principiar a gratidão. Você dá o primeiro passo. Quando reclamamos, acontece justamente o contrário. Portanto, agradeça mesmo as coisas ruins. Gosto de dizer, melhor assim. Tudo que Deus faz é bom. Creia, Deus está no comando e existem fatos que nos acontecem que não conseguimos entender o motivo de terem acontecido. Mas se aconteceram é porque eram necessários. Temos que ter fé e agradecer, sempre lembrando que Deus está conosco. Hoje, agradeça e abençoe as pessoas, alimentos, tudo que estiver ao alcance de seus olhos. Lembre-se, Deus está presente em cada um de nós. Portanto, você mesmo pode abençoar. Eu te abençoo. Aceite, agradeça, perdoe-se. Perdoe, ame-se. A paz começa com você e a paz começa comigo. Que a gente possa ser mais grato. Em primeiro lugar, vamos agradecer por nós todos ter reencarnado nessa cidade encantada que se chama Encruzilhada do Sul, que sábado completou 176 anos. Então nós temos que ser muito gratos por nós estar todos reunidos nessa cidade, porque nós pedimos para reencarnar em Encruzilhada do Sul. Então que a gente possa, em vez de ficar reclamando da nossa cidade, vamos abençoar ela, para ela também nos abençoar, e para a gente poder seguir junto essa caminhada rumo à evolução. Que a gente possa evoluir junto, mas nessa rica cidade abençoada por Deus. Passamos agora para perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, com a nossa irmã Irene. E logo após a explanação do Evangelho, com o nosso irmão Geraldo. Que Deus abençoe cada um de nós. Do Livro dos Espíritos, ainda sobre a reencarnação. A pergunta: após o nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? Não. Ele as recupera gradualmente, na medida em que os órgãos do novo corpo físico vão se desenvolvendo. Para o espírito, é uma nova existência e ele precisa aprender a utilizar os instrumentos de que dispõe. As ideias vão lhe retornando pouco a pouco, assim como retornam para uma pessoa que desperta e vê que se encontra numa posição diferente da que ocupava na véspera. Outra pergunta: uma vez que a união do espírito com o corpo físico apenas acontece de forma definitiva após o nascimento, pode-se dizer que o feto possui uma alma. O espírito que vai animar o novo corpo existe, mas está, de certo modo, fora dele. Sendo assim, o feto não tem
propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação ainda não se consumou. Entretanto, o feto acha-se ligado ao espírito que deverá animá-lo. Boa noite. Conforme informações que a gente seguidamente recebe do mundo espiritual, tem os dados que são importantes para a gente entender alguma coisa. Mais da metade da população humana, e junto com a população de espíritos do planeta, não tem uma condição absoluta de consciência espiritual. É como se fosse uma máquina que precisa fazer as coisas, mas não sabe por quê. A consciência espiritual nos traz um conhecimento muito maior para que a gente entenda a nossa vida, para que a gente produza alguma coisa para nós mesmos. Porque Deus não é ruim. Ele sempre nos dá a oportunidade para a gente renovar, para a gente evoluir e para a gente ser feliz. Olhando rapidamente, o ser humano, a maioria, mais da metade, como eles disseram, vive apenas uma vida vegetativa espiritualmente e uma vida atribulada materialmente. A pessoa assiste televisão, vê um futebol, toma uma cerveja, segunda-feira levanta cedo, tem que trabalhar, vai trabalhar, viaja 2 horas por dia, às vezes mais, até chegar ao serviço, volta, lógico, em cidades grandes, retorna já à noite, muitas vezes, durante a semana, não vê o filho, porque quando sai, o filho está dormindo, e quando chega, o filho está dormindo. Então é uma vida assim, tocada, corrida, e ninguém para pensar. Existe um mundo muito grande à nossa volta, à nossa disposição. E por isso nós vamos ver hoje um assunto que tem a ver com todo mundo, inclusive com esses que não perceberam do que é a verdadeira vida, que é a sintonia vibratória. Quando 2 ou mais pessoas estão com o mesmo pensamento, a gente diz que elas estão com uma sintonia, porque comungam da mesma faixa de frequência. A mesma coisa quando rezamos, endereçamos os nossos pedidos, entrando também em sintonia com espíritos bons, espíritos de luz. E também quando mergulhamos em pensamentos menos edificantes, estamos na frequência de espíritos menos evoluídos, compartilhando com eles nas vibrações das suas próprias ações. Tudo tem uma vibração própria. Até as plantas possuem a sua, com capacidade espantosa de acalmar ambientes. Tudo pulsa, tudo irradia. Até o planeta tem a sua atividade denominada ressonância Schumann, com uma frequência de 7,83 Hz. Isso antigamente. Agora fizeram a medição, ela está com 140. Alguma coisa está alterando. Cada onda identifica-se com a semelhante,
nós, seres humanos, somos fontes com grande capacidade de influenciar e sermos influenciados por outras origens vibracionais do universo. Conhecendo melhor essa capacidade, poderemos nos proteger do mal e de aproveitar o bem, dependendo de nossa maneira de pensar, de agir e de vibrar. A sintonia vibratória é algo que possuímos sempre, mesmo sem nos dar conta, até nas horas de sono. Ensina-nos a doutrina espírita e confirmam os grandes iluminados pensadores que o mundo material vive imerso num mundo especial, do qual as criaturas encarnadas, as que existem na humanidade, não se percebem pelos sentidos normais da natureza corpórea. Em virtude desse fato, nós estamos permanentemente rodeados de seres que já partiram para o mundo espiritual, e com os quais, queiramos ou não, nós trocamos informações, pensamentos e sentimentos. O nosso corpo serve como um amortecedor para as sensações. Isso a gente pode comprovar muitas vezes aqui, nas nossas sessões mediúnicas, quando um espírito se manifesta com algum problema que ele está enfrentando, ele diz que é horrível. É 10 a 100 vezes mais forte os sentimentos de angústia, de perda que eles têm. Para as pessoas que têm vícios, problemas de álcool, fumo, eles que não conseguem se ver livre daquela angústia que leva eles a ficarem de uma certa forma sem consciência. Então, quando estamos aqui na Terra ainda, o nosso corpo é um amortecedor. No seu maravilhoso livro, o Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis escreve referindo-se aos estados vibratórios da alma. A vida é uma vibração imensa que enche o universo e cujo foco está em Deus. Cada alma, centelha destacada do foco divino, torna-se, por sua vez, um foco de vibrações e hão de variar, aumentar sua amplitude e intensidade conforme o grau de elevação do ser. Esse fato pode ser verificado experimentalmente. Toda alma tem, pois, a sua vibração particular e diferente. Tem o seu movimento próprio, o seu ritmo. É a representação exata do seu poder dinâmico, do seu valor intelectual e da sua elevação moral. Cada um de nós tem a nossa vibração específica. Podemos ser idêntico fisicamente com alguém, confundir todo mundo, mas na hora de verificar a nossa vibração, cada um tem a sua. Nenhuma é igual à outra. É a maneira como a gente se identifica no mundo espiritual. O sujeito morre, vai para lá, não tem mais corpo. E como é que vai se identificar? É exatamente o poder dinâmico dele, que é a vibração. Conclui-se que cada ser possui um estado vibratório peculiar, resultante do somatório das vibrações componentes positivas, às quais se refere aos sentimentos superiores, e negativas correspondentes aos inferiores. Esses estados vibratórios variam ao infinito, correspondem aos pensamentos, palavras e atos que exteriorizam a cada momento, e que são a expressão do conhecimento e sentimento já incorporados ao acervo de conquistas boas ou más. Do inevitável convívio com a população extrafísica, ou seja, dos desencarnados, resulta estarmos em constante contato com espíritos. E como seres da criação,
também possuem estado vibratório próprio, sendo o poder de percepção dos desencarnados muito mais sensíveis que os nossos. Decorrem daí perceberem eles, muito mais precisão, o nosso estado vibratório pessoal, estabelecendo conosco a sintonia por semelhança de ideais, identidade de pensamentos e de conhecimentos. Sobre isso, o senhor Roosevelt é um palestrante, escritor espírita. Ele tem um artigo que nos dá muita orientação para que a gente se defenda, para que a gente entenda melhor o que é que seja isso. É um artigo que foi publicado no Diálogo Espírita, no Jornal da Federação, em 2015. Diz ele: a doutrina espírita, quando bem estudada, provoca entendimento de que todos somos preparados para a independência espiritual. Portanto, não tem a finalidade de resolver os problemas das pessoas, e sim conferir a cada um as bases para a compreensão das situações que o envolvem. Com relação aos casos de perturbação espiritual, em que somos envolvidos por influência dos espíritos perversos, algumas observações merecem especial atenção. Geralmente, diante dessas situações, nos sentimos como vítimas dos seres invisíveis. No entanto, não somos tão inocentes assim. Afinal, esses espíritos são, na maioria das vezes, convidados daqueles que sofrem as perturbações. Esses espíritos, desprovidos de paz, sentem-se atraídos pelas nossas emanações mentais, como aprendem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Coletânea de Preces, que diz o seguinte: os maus espíritos só estão aonde podem satisfazer as suas perversidades, e para afastá-los não basta pedir, nem mesmo ordenar que se afastem. É necessário eliminar em nós aquilo que os atrai. Os espíritos maus descobrem as chagas da alma, como moscas descobrem as chagas do corpo. Assim, pois, como limpai o corpo para evitar as bicheiras, limpai também a alma para suas impurezas, para evitar as obsessões. Como vivem num mundo em que os maus espíritos pululam, as boas qualidades do coração nem sempre nos livram das suas tentativas, mas nos dão força necessária para resistir-lhes. Das afirmações que foram citadas, destacamos: só estão aonde podem satisfazer as suas perversidades. Ou seja, apenas ficam onde encontram um ambiente propício para produzir o mal que trazem em si. Dessa forma, são nossas imperfeições morais que os atraem e os mantêm próximos de nós. Todo pensamento e atitude de agressão, violência, egoísmo, maledicência, irritabilidade, proporcionam a nossa ligação com espíritos infelizes e que passam a comungar das nossas emoções e sentimentos. Mas é justamente isso que fazem deles não intrusos, mas sim convidados. Na sequência da análise está a base de todo o processo de desobsessão e de edificação moral. Quando lemos: é necessário eliminar em nós aquilo que os atrai, colocando novamente em nossas mãos o processo de cura ou de restabelecimento do equilíbrio emocional.
São nossas imperfeições morais que os mantêm cativos dos espíritos perversos e mergulhados em dores e sofrimentos. Assim, a questão não é afastá-los, mas sim parar de atraí-los. Quando renovamos o nosso mundo mental com pensamentos nobres, atitudes retas e orações, deixamos de atrair e começamos a repeli-los. Paramos de representar uma zona confortável para as suas manifestações, simplesmente mudando nossa polaridade mental. É dessa forma que, para o êxito de qualquer processo de reabilitação psicológica e espiritual, a cura sempre encontra-se nas mãos do doente. Cada sentimento negativo eliminado ou vencido representa um ponto a menos de fixação com entidades mesquinhas e infelizes. Da mesma forma, cada virtude adquirida se transforma em luz a iluminar o próprio caminho, dissipando a escuridão da própria alma. A única maneira de livrar-nos do mal é abraçar o bem sem restrições. Conforme diz o nosso escritor Roosevelt, cada paixão, cada fraqueza, cada vício, cada sentimento, cada pensamento, cada gesto, quer seja de nobreza, de superioridade, moral, humildade, fraternidade ou desprezo, indiferença, vaidade, prepotência, sensualidade, orgulho, displicência, rebeldia, desesperança, desânimo, descrença, ócio e tantos outros que lhes são equivalentes, têm a sua frequência vibratória própria. Esta é a explicação para que as presenças espirituais à nossa volta, conforme o que exteriorizamos, conforme o que colocamos para fora, estabelecendo a natureza dos espíritos que atraímos para o nosso convívio. O ser humano é a essência daquilo que reside em seu coração. E sendo os olhos a janela da alma, eles lançam o que de lá existe, influenciando o meio onde vive e as pessoas do seu relacionamento. O pensamento humano constrói e destrói, mesmo em nosso meio material. Quando a mente lança um pensamento no ar, materializa uma onda de natureza sutilíssima, cujo comprimento e vitalidade depende do potencial mental da constância do pensar. Essa onda pode ser captada por outra, quando lhe sintonize, mantendo-se ambas em comunhão, absorvendo e fazendo-se absorver em troca de ideias, geradoras de sombras ou luminosidades, conforme seja o teor da mensagem interligada. Então, o jeito que nós pensamos, que nos comportamos, que nós entendemos como é que seja a vida, é muito maior do que simplesmente assistir um jogo de futebol, assistir uma novela, no outro dia fazer o que tem que fazer para trabalhar, para ganhar a vida. A gente tem que se recolher um pouco para ter uma maturidade espiritual. Isso é que vai nos fazer bem, isso é que vai nos ajudar a subir um pouco mais, já que a Terra está entrando numa nova fase, que é para melhorar para todos nós. Que Deus nos abençoe. Seja Jesus. A importância de ser luz. Que a luz divina ilumine hoje os teus passos e os caminhos que te cercam. Lembra-te de que cada um de nós carrega uma centelha do Criador no coração. Essa luz interior não foi feita para ficar escondida, mas para clarear os caminhos alheios com amor, paciência e compreensão. Ser luz é acolher sem julgar, é amparar sem cobrar, é ensinar com exemplo e perdoar com sinceridade. Em um mundo ainda marcado por tantas sombras, a tua luz pode ser a esperança que alguém precisa para não desistir.
Jesus nos chamou para sermos o sal da terra e a luz do mundo. E é vivendo com fé, humildade e caridade que atendemos a esse chamado. Hoje, espalhe a tua luz com um sorriso, um gesto de bondade, uma palavra amiga. Mesmo que o dia seja nublado, a tua alma pode fazer brilhar o sol da esperança na vida de alguém. Que Deus e Jesus, os Espíritos de luz, protetores, anjos da guarda, os amigos espiritual, ilumine aqueles que se encontram nos seus lares em sofrimento nesse momento, aqueles que se encontram nos hospitais junto de seus acompanhantes, os profissionais da saúde, os nossos idosos nas casas geriátricas, as nossas crianças nas casas de passagem e orfanato, os jovens no reformatório, os presos nos presidiários, e todos os nossos familiares, aquelas pessoas que de uma forma ou de outra fazem parte da nossa encarnação e do nosso caminho, que eles possam ser iluminados. Que essa luz chegue também ao nosso local de trabalho, a todas aquelas pessoas que de uma forma ou de outra cruzam o nosso caminho, que a gente possa ser essa luz na vida deles. Passamos agora para a segunda parte dos trabalhos, com paz e radiação. Que Deus ilumine cada um de nós. Que assim seja, Jesus. E em toda parte estás manifesto. Sinto que a tua paz me envolve quando elevo assim meu pensamento a ti. A energia divina interpenetra todo o meu ser, dando mais vitalidade e equilíbrio a cada célula, a cada neurônio do meu corpo. Meu organismo vibra em plena harmonia com a natureza e todos os meus órgãos estão trabalhando na plenitude das suas funções. Assim, ó Pai, Senhor do Universo, com o pensamento e as emoções voltadas para Ti, a vida vibra em mim e a saúde plena se estabelece, de acordo com Tua soberana vontade e a justiça e o amor que presidem toda a Tua obra. Minha alma se enche de gratidão e meu coração canta a alegria de viver na plenitude do Teu amor. Pai nosso que estás no céu e em toda parte estás manifesto. Deus, nosso Pai,
que sois todo poder e bondade. Dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Deus envolva os nossos ente querido que se encontra aqui em visita. Se tiver algum ente querido nos visitando hoje através do nosso trabalho, que eles sejam envolvidos com muito abraço e muita gratidão por eles terem nos acompanhado nessa encarnação. E pedimos também a Deus e a Jesus que derrame muita luz sobre todos aqueles espíritos que deixaram o mundo terra no dia de hoje, seja eles por assassinato, suicídio, morte natural, Covid ou acidente, ou as vítimas da gente. Que eles possam ser encaminhados aí no plano espiritual para um pronto-socorro, aonde eles possam se restabelecer. Que nós tenhamos uma semana iluminada, abençoada, cheia de luz e com muita paz e muito amor no coração. Com a permissão de Feliciano Prates, Francisco Jesus Werneck, estão encerrados os trabalhos da noite de hoje. Boa noite, que assim seja, Jesus.